Boa noite a todos. Para nós é sempre uma honra poder ocupar a tribuna espírita, em especial nesta noite aqui na cidade de São Bento, na Associação Chico Xavier, onde rogamos ao Mestre Jesus que possa derramar as suas bênçãos sobre todos nós. Em breves instantes, vamos procurar trazer junto aos amigos algumas reflexões sobre os momentos em que estamos passando. São momentos cruciais esse em que vivemos. O nosso planeta, já de algum tempo, ele passa de um planeta de provas e expiações a um planeta de regeneração. E nós sabemos que essa turbulência mexe com todos nós. Mas isso não é a primeira vez que acontece. Semelhante situação, bastante turbulenta, aconteceu há muitos anos atrás, onde o mestre dos mestres, o nosso irmão e querido Jesus, estava prestes a ser levado ao Calvário. Noite anterior, convida os seus discípulos bem-amados para que pudessem o acompanhar junto ao Getsêmani. Palavra esta direcionada e que queria dizer local onde se plantam oliveiras, mais conhecido por nós, o Monte das Oliveiras. Que convite maravilhoso tinham os discípulos. Poder, nas últimas horas, participar com o Mestre dos Mestres, aquele que nos trouxe a boa nova, para poder com ele orar e vigiar. A palavra oração nos remete facilmente porque para nós é fato consumado. A oração, o contato com Deus, com os bons espíritos, a oportunidade de nos lograrmos a patamares maiores. Só que o vigiar, muitas vezes, ainda nos ficava bastante conturbado, mal entendido. E semelhante às difíceis horas em que nos encontramos hoje, aqueles indivíduos que com ele estavam, também passaram por situação semelhante. Onde o mestre diz a eles, fiquem aqui, enquanto eu irei orar, vigiem. E Jesus sai pela primeira vez e posta-se com a fronte ao chão, junto a uma pedra e ora ao Pai. Olha só que exemplo maravilhoso que ele nos dá. Jesus, um espírito superior, o mais superior que por este planeta já passou, ele nos dá a demonstração que todos nós temos momentos difíceis e também, por estarmos num corpo físico, momentos de incompreensão, temor, dúvidas. E olha que ele se refere ao Pai. Pai, se for possível, ele sabia do Calvário que estaria prestes a acontecer. Se for possível, afasta de mim este cálice. Mas que não seja pela minha vontade, mas sim pela sua. A demonstração que, em momentos cruciais, nós podemos orar a Deus e pedir para que Ele nos auxilie. Muitas vezes afaste a situação difícil que está a por vir conosco. Mas nos lembramos sempre que devemos ser pela vontade dEle e não pela nossa. E retorna junto aos seus discípulos e, pasmem, o que ele encontra? Todos adormecidos. Onde ele convoca a todos, mas o que está acontecendo? Convido-vos a orar comigo e a vigiar, e encontro vocês todos adormecidos. Novamente eu retornarei a minhas orações e vigiem comigo. Sai pela segunda vez e posta-se junto a outros espíritos de grande quilate que estavam a ampará-lo naquela situação que iria passar.
onde retorna mais uma vez e, pasmem, encontram os seus amados discípulos o quê? Adormecidos, entorpecidos. E Jesus os convoca mais uma vez. Meus irmãos, vigiem comigo. Ele já não estava mais nem pedindo a oração, mas sim a vigilância, porque ele estava a orar. E sai pela terceira vez, onde quando retorna, o que aconteceu? Estavam todos novamente no torpor, adormecidos. Pegamos aqui o exemplo de 3 discípulos bem-amados. Saindo em direção ao retorno do Monte das Oliveiras, Jesus já é preso e já é levado ao seu Calvário. O que aconteceu com os amigos, os companheiros de trabalho, aqueles que com ele deveriam vigiar? Todos fugiram. Mas semelhante a nós sabemos das dificuldades. Só que tiveram 3 situações diferenciadas que gostaria de relatar aos amigos. A primeira é a mais feliz, onde João, o apóstolo bem-amado, era o mais novo, era o que estava mais tempo com Jesus e predisposto ao trabalho. Já no que Jesus é levado ao Calvário, ele se recupera daquele torpor, vê o que estava acontecendo e corre junto às mulheres e à sua mãe, seguindo junto com Jesus até a sua crucificação. Teve um despertar rápido. Alguma coisa que o tocou e voltou à sua plenitude. Já encontramos Pedro, a pedra. O que ele faz? Além de fugir, nega a Jesus quando perguntam se o conhece. Mas também, um tempo a mais, quando passado toda aquela situação, consegue despertar rapidamente e tornando-se a pedra, o alicerce das nossas igrejas. Faz aquele trabalho maravilhoso e divulga a palavra do Mestre Jesus, fundando várias instituições por onde passava. Mas também temos um terceiro, em que envolto por aquele sonolência, aquele tóxico que estava naquela época, aquele torpor que o fez dormir, serve-se de instrumento da traição. Porque quem estuda sabe, que Judas não foi bem um traidor. Foi um instrumento pelo seu torpor da traição, mas é alguém que não consegue se recuperar. E além de negar a situação, ele vai ao extremo do suicídio. Então, esses 3 casos eu gostaria de deixar aqui no ar, como nós sempre gostamos, para reflexões posteriores, para que nós vejamos que existem situações para cada um de nós. E nós vamos verificar, pelas anotações de Amélia Rodrigues, no livro Calvário e a Obsessão, psicografia de Divaldo Pereira Franco, o que estava acontecendo naquela época? Naquele momento em que eu relatei aos amigos agora. Os adversários da liberdade espiritual da Terra, em desgoverno no mundo espiritual, dominaram os que se não armaram de vigilância e equilíbrio. Olha só o que aconteceu naquela época. Por isso, era um momento bastante crucial. Olha só o enviado de Deus, que consegue dividir a nossa história entre antes da sua vinda e após a sua vinda. Estava sendo, entre aspas, tentado a retirar-se de cena pela sua crucificação. Esses adversários da liberdade estavam fazendo com que não pudesse dar continuidade a isso tudo. E aqueles discípulos que foram trabalhados
aqueles amigos devotados que poderiam dar continuidade à boa nova, foram envoltos por esse turbilhão. Dominaram-se e não se armaram da vigilância necessária e caíram na sonolência. Mas pelos 3 exemplos que nós tivemos, nós sabemos que precisamos o quê? Despertar. Perceber o que conosco está acontecendo. E aonde que eu quero chegar agora? Esse exemplo fantástico em que Jesus nos traz, já naquela época, nos dias de hoje também estão acontecendo. Principalmente nós espíritas estamos preocupados com a transformação do nosso planeta. Quando estaremos na tão esperada regeneração? Mas será que a regeneração é do planeta? Ela é material? Ou ela é o somatório de cada um de nós? Como é que está a minha regeneração? Está pronta? Eu já estou contribuindo com esse somatório que vai transformar o nosso planeta? Ou eu ainda estou segurando ela? Eu quero saber quanto tempo vai demorar isso? Responda por si só. Qual é a sua contribuição? É nesse instante em que nós percebemos que, semelhante àquela época, também encontramos, pelas palavras de Divaldo Pereira Franco, no livro Vidas Vazias, que foi lançado no ano de 2020, a benfeitora Joana de Ângeles nos adverte. As densas névoas de natureza vibratória que pairam sobre a sociedade atual, olha aí, recente, agora, produzem um tóxico de natureza entorpecente que a coloca quase todos os indivíduos em semitranse. E se nós formos verificar, principalmente as pessoas que são mais sensitivas, relatam-nos para nós que nessas épocas agora parece que está tudo entravado. Parece que as coisas estão mais difíceis. Parece que nós estamos delegando e relevando tarefas cruciais para o nosso desenvolvimento. E olha o alerta aqui, 2020 agora, recente. Os mesmos fluidos, as mesmas névoas de natureza vibratória inferior, porque o plano espiritual inferior não quer que nós evoluamos. Por eles estarem em condições ainda inferiores e retrógradas, a ínfima satisfação que eles têm é de ver quanto mais pessoas na mesma situação, melhor. Por isso eles não querem que o planeta progrida. Eles não querem que a lei de amor, a boa nova que foi trazida há mais de 2000 anos, tenha êxito, logre a virtude, a oportunidade maior da regeneração que tanto nós esperamos. E nós precisamos, aí sim, entender o que Jesus queria dizer com o vigiai. Particularmente, eu também, antes desses estudos, a gente sempre escutava, maravilhoso, Jesus nos pedindo para orar e vigiar. Orar, todo mundo ora. E a nossa vigilância, o que é? E aí nós ficamos a pensar, olha só como essas pleiades ainda inferiores, companheiros espirituais, irmãos nossos, ainda inferiores, não são maus, mas ainda inferiores, eles trabalham muitas vezes de maneira sutil. Por isso que nós precisamos descobrir e poder vigiar. Eles, não por serem ainda inferiores, não quer dizer que não sejam inteligentíssimos. Mais adiante, vou mostrar as táticas que se utilizam. E aí nós ficamos a perceber o que nós estamos fazendo. Será que nós estamos progredindo, estamos estacionados? O que está acontecendo?
Por que que isso tudo ainda nos atinge? Esse torpor, essas energias ainda inferiores. Ainda permanecem em nós os impulsos da violência, da agressividade, as paixões escravizadoras, os instintos indomados que respondem pelo retardamento da autoiluminação, porque isso é trabalho individual de cada um. Mas nós ainda estamos e vibramos nessa faixa, por isso somos enevoados por ela. Olha só que fantástico. Não existe nada de mágico, de maléfico, de praguejento, ou o que quer que seja. É física. Vibramos ainda nessas faixas inferiores e nos envolvemos com esse torpor que eles colocam no ar. Simples. Lembrando, mas Luciano, mas eu não sou tão ruim. Eu não sou tão mal. Tudo bem que a gente ainda de vez em quando, né, briga, reclama, né, principalmente às vezes no trânsito, ou aquele amigo mais difícil, parente mais difícil, mas eu não sou assim tão agressivo que... O mal, na verdade, é a ausência do bem. Então, eu não ser totalmente bom significa que ainda tem muito de mal comigo. E aí que eu entro nessas faixas difíceis. Nessas faixas que ainda nos envolvem e muito. Nós precisamos aprender a resistir. E para aprendermos a resistir, nós temos que vigiar e saber quem é que está tentando nos ludibriar. Já ouviram aquela frase, pior do que um inimigo é um falso amigo. E ela é muito verdadeira. Porque quando eu sei que alguém quer me prejudicar, que ela se estampa, ela vem de cara aberta e limpa, é tranquilo. Você respeita, vigia, cuida e procura não entrar naquele torpor. Mas quando ele é sutil, quando ele se faz de bonzinho, quando ele está ali envolvido com você e você não o identifica e de repente você está totalmente dominado. Vamos ver como é que eles trabalham. Recursos científicos ensejaram uma tecnologia superior que se encarrega de modificar as estruturas do pensamento e da convivência. Daí alguns podem estar pensando, meu Deus do céu, Luciano, o que você está falando? Quer dizer que a tecnologia, o avanço que tem aí, não é uma coisa boa? Não, é maravilhosa. Olha só quantos companheiros nossos podem estar presenciando a nossa palestra hoje dos seus lares. Eu até pedi o link aqui, distribuir num grupo de amigos meus que eu não via há muitos anos, que souberam que eu vim aqui hoje. Ó, manda o link para que nós possamos assistir. Tem pessoas que estão no Rio de Janeiro, nos Estados Unidos, na Europa, que foram amigos que recentemente nos encontramos e retornaram para os seus lares de origem, e hoje podem nos assistir em todos os cantos. Olha o nosso trabalho como está fantástico, eu digo por mim. No meu trabalho hoje, eu recebo tudo por aqui e resolvo por aqui mesmo. A pessoa nem precisa estar presente, que eu resolvo os problemas dela por aqui. Fantásticas essas ferramentas. Olha o tempo que faz com que nós possamos ser utilizados para outras coisas tão boas quanto essas. Mas não é desta tecnologia que estou falando. É do mau uso que nós fazemos de algumas ferramentas. Porque nós sabemos tudo que é material, se a gente fizer um bom uso, podemos assim o fazer, mas o mau uso depende de quem? De nós. Então, essa situação modifica as estruturas do pensamento e da convivência. Já devem estar imaginando do que nós estamos falando, né? Da ferramenta fantástica, que também pode se transformar o quê?
numa situação bastante complicada. Da mesma maneira que nós podemos reunir quantos amigos para ver uma palestra, tem certas situações que nós vemos, né, num restaurante, uma família inteira sem trocar uma palavra e cada um no seu aparelho. E quando assim o respondem, é por lá ainda. Acontece isso ou não? Quanto tempo, muitas vezes, nós gastamos nas redes sociais, que são bacanas, podemos reencontrar, volta a falar, uma situação que nós tivemos de amigos que estudaram há 40 anos atrás, conseguimos localizar a maioria, ou quase a totalidade deles, pelas redes sociais, que nos ajudou muito, senão não teria condições. Mas também, se nós ficarmos o tempo inteiro ali, o que nós vamos deixar de fazer? Atender os nossos entes queridos, o nosso próprio trabalho, as pessoas, o que eu me comprometi a fazer. Lembrem-se que todos nós, né? Eu gosto muito de dizer, né? Tem muitas pessoas que, eu não pedi para vir para esse mundo. Não pediu, você implorou para vir para esse mundo. E o pior de tudo, que muitos amigos espirituais, nossos anjos da guarda, olha só, nos avalizaram, nos abonaram. Vamos levar, cara, vamos dar uma chance para ele. Ele falou que ele vai fazer diferente dessa vez. Ele vai trabalhar no bem. Ele vai contribuir para o avanço do nosso planeta. E olha ali, ó, assinaram. Imagine quando nós voltarmos lá e dermos de encontro com os nossos avalistas. Já pararam para pensar nisso? Então nós temos uma obrigação, nós temos trabalho a fazer no bem. Mas muitas vezes, por esse mau uso das ferramentas fantásticas, os recursos científicos, acabamos nos escravizando. E a coisa vai piorando. São aplicadas horas úteis que deveriam ser direcionadas para compromissos relevantes, que vão ficando em segundo plano. Tem acontecido? Cada um faz a sua análise. Quantas vezes nós dizemos, né? Puxa, não tenho tempo de montar uma palestra, um estudo. Vamos falar aqui da nossa seara espírita. Eu ainda não tenho condições, mas tem condições de saber N situações e conhecimentos. Mas o quê? E quem diz que eu não me comprometi em fazer alguma coisa nesse sentido? Puxa, tem lá, eu vi agora vocês falando, né, que o convite para as ações de beneficência, né? Puxa, mas não deu tempo hoje. Eu tive que trabalhar mais. Tudo bem. Mas será que você não tem que trabalhar mais porque ficou tempo demais nas redes sociais? Análise de cada um. Vamos vendo. A fim de conscientizar-se do mal em si mesmo, então eu preciso descobrir, cada um na sua análise. Não estou aqui para criticar ninguém, estou falando por mim. Faz-se imprescindível o aprofundamento do autoexame para encontrar os pontos vulneráveis que o despertam e desencadeiam, predispondo-o ao equívoco. Puxa, desde o primórdio dos tempos, antes de Jesus já, Sócrates já falava, né? No conhece-te a ti mesmo. Muitas pessoas atribuem essa frase a ele, mas não é dele. Estava escrito lá na frente do templo de Delfos. E ele utilizou-se dela. Vamos dar nome, né? O mérito a quem, que ninguém sabe até hoje. Mas olha só, conhece-te a ti mesmo. Eu preciso descobrir quem eu sou. Aquele indivíduo que toda manhã eu encontro na frente do espelho. Quem é ele? Ou eu disfarço ainda? Ou eu engano aquele indivíduo? Porque eu preciso saber quem ele é para que eu possa trabalhar em cima dele. É nossa obrigação. Todos os indivíduos são vulneráveis às aflições que decorrem das enfermidades, das pressões, das agressões, dos distúrbios psicológicos. O que está acontecendo e qual é a reclamação da maioria das pessoas? Não é isso?
que não estou tão bem psicologicamente, que eu preciso de um tratamento, eu preciso de remédio. As pessoas não falam, mas o número de pessoas que se utiliza de remédios para, claro, quando é necessário, vai com Deus. Tá? Tem que tomar o remédio mesmo. Mas para que possa mesclar as situações que ele não quer resolver. Claro, cada caso é um caso. Isso é muito sutil da gente ser falado. Precisa conhecer cada um. Mas muitas vezes é mais fácil correr para alguma coisa que continue me dando aquele torpor, aquele engano de que eu estou bem, do que resolver uma situação. E essas viciações que nos acontecem, seja na própria parte dos meios tecnológicos, né, que vamos particularmente falar desse, a dependência que eu crio numa situação dessa não é nem um pouquinho diferente de uma dependência alcoólica, de uma dependência de drogas ilícitas, tá? E das mesmas listas, né, que é no caso do álcool, certo? Eu vou muitas vezes me chafurdando a tal ponto em que fica difícil o meu retorno. Lembra que eu falei para vocês sobre o nosso tempo, muitas vezes, perdido, por exemplo, nas redes sociais. Vamos falar dela, no próprio WhatsApp e tudo mais. Muita gente, né, o pessoal até tem falado assim, puxa, o celular escuta o que eu digo, né? Isso é coisa dos chineses, né? Daí vem as teorias da conspiração e tudo mais. O pior que ali existe, pior não, é uma situação real. Num podcast onde programadores vieram trazer essa informação, quem trabalha nessa área de TI sabe, os programas são feitos em cima de algoritmos. E conforme você vai adentrando e pesquisando dentro das redes sociais, seja no TikTok, seja no Instagram, seja no Facebook, esses algoritmos vão percebendo o que mais me atrai, o que eu estou procurando. E ali eles vão me chafurdando cada vez mais, porque o que acontece? Nós muitas vezes queremos a resposta rápida. Por isso que nós muitas vezes, salvo situações em que realmente o indivíduo precisa, nós muitas vezes o que acontece? Nós corremos para o remédio antes de buscarmos muitas vezes uma mudança de comportamento. Quantas vezes o médico, o cara está lá com triglicerídeos lá em cima, diabetes, tudo quase, né, chegando ao processo de diabetes, se ele fizesse um regime alimentar já resolveria. Mas não, é mais fácil tomar o remédio, né? Muitas vezes, eu preciso perder peso, fazer um exercício, começar com uma caminhada, depois que está correndo, uma academia, alguma coisa. Não, é mais fácil fazer uma cirurgia. É mais fácil tomar um remédio que me iniba o apetite. Então, essas respostas rápidas que nós queremos também são trabalhadas em cima do que nós buscamos. Então, a busca pelo novo, por informações rápidas, fragmenta a nossa mente, altera a capacidade de raciocínio e da reflexão. Isso aqui é muito importante, pessoal. Eu vou explicar agora como é que acontece. Nesse podcast, um dos programadores nos relatou que, através desses algoritmos, eles vão simplesmente nos chafurdando com respostas rápidas daquilo que nós procuramos. Por isso, conforme o teu gosto, é o que mais aparece nas suas redes, no seu Instagram, no seu TikTok e tudo mais. Então, pega a rede, seja do seu filho, de quem você quer, e veja o que ele mais gosta. É só você clicar a primeira coisa, o que aparece. É o que ele mais... E aquilo ali, tanto que um desses programadores, ele disse, eu não deixo meu filho usar isso aí, porque ele foi feito para isso. Um programador é uma pessoa má?
ela pode ser utilizada pela influenciação desses nossos companheiros espirituais ainda equivocados? Pode. Então vejam só. Lembram que eu falei para vocês que em 2020, Divaldo nos traz através da Joana de Ângeles o relato que nós estamos envoltos por esse torpor de névoa. Esse torpor ainda inferior que nos convida a essa estagnação. Se nós formos verificar em uma outra obra, chamada Liberta-te do Mal, que foi lançada pela mesma Joana de Ângeles 10 anos antes, ela fala a mesma coisa. E daí a gente fica assim, puxa, mas um espírito superior, né, no quilate de Joana de Ângeles, se equivocou e fala a mesma coisa em 2020, fala uma coisa, em 2010 fala a mesma, já tinha falado isso? Não, ela renova o alerta, por quê? Porque a estratégia do plano inferior está dando certo. Em 10 anos nós não fizemos modificação nenhuma, ou pouca. E isso é um alerta bastante grave. Porque eu fiquei pensando, puxa, como é que o espírito superior desse traz a mesma informação? Ah, não, para aí, porque a estratégia está jóia. E aí nós vamos verificar aonde que esses companheiros espirituais ainda inferiores querem chegar com isso. Olha só como é concatenado. E uma situação muito inteligente que foi feita. Por isso que eu digo, não é porque são espíritos ainda de gleba inferior que não são inteligentíssimos. E que se não se utilizam de indivíduos que estão responsáveis por essas transformações, por essas criações científicas, muitas vezes colocando estratégia deles. Quando fragmenta a nossa mente, que tudo isso faz com que nós fiquemos ali horas num celular, acontece isso ou não? Se nós não nos cuidarmos, o indivíduo perde um dia inteiro no celular. Principalmente os jovens. E é a maioria deles. Eu tenho um lá em casa, lá, 14, 15 anos, que é briga. O dia que a internet cai, meu Deus do céu, parece que, morreu alguém. Tem até uns memes, né, que traz, né, quando a família se reúne, quando a internet cai, que sai todo mundo do seu quarto, da sala, da onde estava, e vem correndo para o centro. Meu Deus do céu, caiu a internet. Ali é reunião de família. Então, eu estou vendo pelas risadas dos amigos aqui que não é muito diferente em todos os lugares. Volto a dizer, bem usado, é maravilhosa a ferramenta. Mas quando nós nos equivocamos e ela fragmenta a nossa mente e nós ficamos dependentes daquilo, semelhante a uma dependência do álcool, da maconha, da cocaína, do remédio prescrito, é semelhante, pessoal. Por que eles querem fragmentar a nossa mente? Questão do Livro dos Espíritos, 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. E aí, olha só que checkmate, que truque de mestre. Fragmentando a nossa mente, faz com que nós nos afastemos cada vez mais da lei de Deus, do que é necessário para que sejamos pessoas melhores, para que não tenhamos os nossos problemas que carregamos há quantos séculos. Somos espíritos milenares, já passamos por diversas encarnações e temos mais uma oportunidade gratificante de aqui continuar neste plano, onde é um plano de regeneração, onde aqui terão pessoas melhores, pessoas voltadas ao bem. Mas é claro, temos a escolha. Quem não quer, a porta é serventia da casa. Mas se eu quero continuar aqui, eu quero ser um herdeiro da nossa terra, eu preciso me vigiar, descobrir onde é que estão
os truques, os envolvimentos que fazem com que eu continue anestesiado, dormindo semelhante aos apóstolos naquela hora crucial, onde o mestre, o irmão mais amado, o espírito mais superior que aqui passou pela terra, que trouxe a boa nova, que eles poderiam, né? E claro que a maioria fez assim. Mas tivemos 3 situações, que agora eu trago aqui novamente. Quem eu sou? Ou quem eu posso ser? João, que sabendo disso, vigiando, conhecendo o que está atravancando a minha evolução, caio na real e sigo com Jesus? Ou será que eu sou o Pedro? Eu tenho firmeza, estudo a doutrina espírita, mas ainda eu tenho medo. Eu ainda quero participar do que a maioria faz. E olha que os nossos tempos estão cada vez mais difíceis. Olha os valores nossos sendo conturbados. Daqui a pouco eu já vou falar sobre isso. É onde eu preciso despertar para isso. E quiçá não chegue ao extremo de Judas, onde equivocadamente, pela desculpa ou pela culpa, fugiu pelo meio mais rápido, a porta mais larga, e infelizmente chegou aos extremos do suicídio. E olha o número de suicídios que nós vemos aqui, principalmente, né? Até na nossa região. Quão grande é. E quantas pessoas nesse torpor, há quanto tempo? E muitas vezes, né? Porque nós precisamos entender que nós não podemos trabalhar o suicídio como uma punição a nós mesmos. Nós não temos o direito de punir o nosso corpo, o nosso espírito. Nós temos a obrigação de regenerar, de renovar o que nós fizemos de equivocado. Mas jamais nos punir. A punição pode chegar pelas leis de causa e efeito, mas não é nossa e nem de Deus. São leis perfeitas, justas, que nos atingem quando é necessário e quando é preciso e por mérito. E aí nós chegamos, né, ao fundo do poço, onde essa situação, e nós descobrimos, né, qual é esse planejamento, o porquê desse torpor que está ainda no ar. O meio mais seguro de subtrair das influências equivocadas que pululam em nossa volta depende da vontade do próprio homem, que traz consigo o preservativo necessário, ou seja, pelo esforço que faz para dominar suas más tendências. Pois os fluidos unem-se em razão à similitude de sua natureza e os fluidos antagônicos se repelem. Assim existe uma incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos, como entre o óleo e a água. Então, se eu não quero estar nesta névoa de torpor, eu tenho que simplesmente mudar a minha faixa. Nossa, Luciano, mas você fala simplesmente, é um trabalho. E não é mágica. É um convite que há quantos milênios está sendo feito junto a nós. Basta um pouquinho do que? Vontade, eu quero. Ai, quão poucos de vós fazem esforços para se mudar. Porque muitas vezes nós ainda estamos com as coisas do mundo. Os valores que muitas vezes são deturpados, nós muitas vezes, né, ainda gostamos de tê-los junto a nós. E daí, é claro, vibramos na faixa errada. Olha só onde vai, no livro Correnteza de Luz, de Raul Teixeira, ele também nos faz, há muitos anos atrás,
alertas com relação a esse torpor fluídico, a esses vapores letárgicos paralisantes e fluidos anestesiantes da nossa vontade. Por que eu não tenho vontade? Tem gente que acorda de manhã já sem vontade nenhuma. E cuida, acende uma lanterna lá, vê o que está acontecendo. Isso é fato. Nós precisamos ajudar essas pessoas a despertarem para isso. Porque essa inércia, o ficar parado. Muitas vezes eu acordo, principalmente aqui, 2024, na virada do ano, como se tivesse uma porteira lá dividindo. Tudo bem, mas vamos aproveitar a psicosfera, em que as pessoas falam, um novo ano, se utilize disso. Vamos fazer o que estava programado. Não vamos simplesmente ficar parados. Olha só aqueles que nos abonaram. Precisamos fazer alguma coisa. Eu preciso começar. O começo é melhor do que ficar parado. Eu lembro até hoje, e eu falo para muitas pessoas, eu gosto de correr. Eu já estou com 56 anos e conheço pessoas de 70 e poucos anos que fazem corrida 10 vezes mais do que eu. E teve pessoas novas que me perguntaram, como é que você consegue correr o que você corre se eu não consigo nem correr 1 quilômetro? Primeiro que você já está respondendo. Você já está dizendo para si próprio, eu não consigo correr 1 quilômetro. E nós sabemos que tudo é inércia. Se você está parado, o teu corpo vai reclamar. Quem corre sabe, o primeiro quilômetro é triste, porque o nosso corpo está dizendo, ei, maluco, o que você está fazendo? Gastando energia? Teu coração está acelerado, você vai morrer. A circulação está acelerada, o batimento cardíaco, a tua temperatura está aumentando, você está ficando louco, você vai morrer, pare. Esse é o recado que vem, porque nós ainda não estamos condicionados. Agora, a partir da hora que você condicionou, seja 1, 2, 3, 4, 5 horas que amorteceu, vai embora. Mas só que eu tenho que passar dessa inércia. E em tudo na nossa vida. A procrastinação, que nas redes sociais aí está bastante em moda. Sabe o que é procrastinação? É deixar para depois. Quando eu me aposentar, eu vou fazer isso aí. Quando meus filhos crescerem, eu vou. Quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou fazer isso, eu vou ajudar alguém. Quando, isso é procrastinar. Pessoal, é semelhante ao óbolo da viúva. O pouco que você tiver, seja em todos os sentidos, e assim eu fizer, maravilhoso! É um começo. Você deixou de jogar para frente e já está agindo. A indiferença. Muitas vezes nós também damos uma de coitadinho. Eu fazer palestra num centro espírita? Quem sou eu? Meu Deus do céu, um coitado que nem sabe nada. Estou estudando aí há 10 anos e não sei nada ainda. Mas aquela indiferença, quem sou eu para poder ajudar lá o pessoal que vai fazer uma cesta básica, se eu não consigo nem comprar uma para mim? Mas muitas vezes vai lá ajudar a carregar. Todos nós temos condições de fazer alguma coisa. Nós não podemos trabalhar essa indiferença conosco. O trabalhador, quando ele está pronto, o trabalho aparece. Basta você querer. A situação ocorre. Para que nós não venhamos a chegar nesse extremo, tormento do remorso e da angústia. Porque eu vou chegar a uma altura da minha vida que eu vou chegar assim. Você acha que a gente não lembra, mesmo inconscientemente, que nós fomos abonados para a nossa reencarnação? Nós temos um trabalho, seja ele qual for, a fazer nesta passagem da nossa vida. E a hora que eu chegar, eu vou, meu Deus do céu, eu não fiz nada. Ou quase nada. E eu tinha condições, porque nós sabemos,
A partir da hora que o indivíduo olha aquele indivíduo na frente do espelho e você conhece ele, você sabe das condições dele. Você pode enganar qualquer um, mas aquele indivíduo à frente do espelho, não tem como. E aí, quando chega esse tormento do remorso e da angústia, infelizmente, muitos seguem o caminho que Judas seguiu. Já não dão mais desculpa. Eles trabalham a culpa. E daí querem fugir. Ou resolver da maneira menos indolor. E acabam caindo num grande equívoco. Que, um outro dia, trabalharemos, por exemplo, uma outra palestra sobre o problema do suicídio. Então, é nesse sentido que nós temos que vigiar. O que está acontecendo comigo? E mais uma vez eu busco através de Joana de Ângeles. Olha só que maravilhosa é essa frase para que nós possamos iniciar, fazer algo diferente. Aproveitando esse ano, esse embalo, 2024, Agora vai, agora eu faço. Expressa-se em uma atitude perante a vida. Olha só, um desvendar de si mesmo. De quem se é. Que eu convidei, tem que saber quem eu sou. De onde se encontra? Quais são as minhas condições? Analisando depois, o que se sabe? O que eu sei? Mas eu não sei tanto. E quanto se ignora? Mas eu tenho condições de aprender. Equipando-se de lucidez, que todo mundo pode fazer isso, que não permite mecanismos de evasão da realidade. É aquilo que você desperta a hora que você está trabalhando em todos os sentidos, seja no seu condicionamento físico, seja no seu trabalho braçal, no seu trabalho monetário, nas suas atividades junto à família. É essa atitude. Eu vou, eu quero, eu faço. Sair dessa. É esse vigiai que Jesus... E muitas vezes, é claro, se eu não estou ainda em condições, oração. A oração é a maior ferramenta que nós todos, não somente os espíritas, mas todo ser humano tem. A ferramenta mais poderosa é a oração. Ora a Deus, se liga com Ele, ajuda sempre vem. Mas muitas vezes eu não estou sintonizado com Ele, eu estou sintonizado com o TikTok, com o Instagram, com as ideias que ali vêm. E claro que eu não vou conseguir escutar uma diretriz, uma inspiração, dificilmente. Em homenagem à Associação Chico Xavier, quem é que falava isso? Quem escutava direto do Emmanuel, O puxão de orelha eterno. O que eu faço, Emmanuel? Disciplina. Tem 3 coisas que você tem que fazer, O Chico ficou esperando, Puxa, 3 coisas. A primeira é disciplina, a segunda é disciplina e a terceira é disciplina. É maravilhosa essa palavra. A disciplina é a capacidade de se manter focado nas tarefas necessárias para a concretização de uma meta, sem se desviar e sem perder a motivação. Para isso eu preciso iniciar. Tem o objetivo de organizar nossa vida e a vida de nossa família. Trabalha a disciplina, pessoal. Isso aí está tão esquecido. Vamos cuidar dos valores que estão jogando os valores. A inversão de valores que estão trabalhando aí fora, nos chafurdando de inverdades e nos esquecendo dessas ferramentas cruciais. E disciplina, olha só que fantástico, é fazer o que precisa ser feito, mesmo que contra a própria vontade. Muitas pessoas perguntam, para quem é focado, seja nos esportes, mas como é que você consegue? Eu sempre digo ao pessoal, você acha que o quê? Que eu vou correr, eu vou para academia, para o boxe, eu vou pulando de alegria? Da onde? Eu vou porque precisa, porque é disciplina, todo dia. Vai lá. E na volta, como é que você retorna? Satisfeito.
Quantas vezes eu agradeço, obrigado Deus por eu não ter desistido hoje. Estava como diz o ditado, no pau da goiaba. Não tinha força para ir. Você volta melhor, satisfeito, e dever cumprido e disciplina ordenada. É fazer o que precisa ser feito, mesmo que contra a própria vontade. Ponham isso, pessoal. Essa diretriz é fantástica. E olha aí, ó, um dos grandes alvos das mentes conturbadas, sejam encarnadas ou desencarnadas, em cima desse pilar fundamental da nossa sociedade, a família. A família é a célula máter. É de lá que sai o indivíduo bom e o indivíduo mau. É da família que sai o presidente e o indivíduo que trabalha, né, braçal. É da família que sai o milionário e a pessoa com menos poder aquisitivo. É da família que sai o médico, o engenheiro, o psicopata, o doente. Por isso ela precisa ser bem trabalhada. Porque ela, bem conduzida, ela vai formar o que tiver de melhor. Você sabe que seu amor é verdadeiro quando chora com aqueles que choram e quando se alegra com aqueles que se alegram. Isso é família. Não tem quem não diga, puxa, mas a minha família é complicada, sempre tem um indivíduo mais, diferenciado e tal, e aquilo. Tal. Pessoal, isso é todo mundo, ó, não tem quem não esteja rindo agora. Eu desafio alguém que me diga, ó, a minha família é perfeita. Todos lá são espíritos superiores. Não tem intriga nenhuma. Cuide, você não está em algum lugar errado. Te mandaram por aqui por equívoco. Tá? Ou, parabéns, que seja de exemplo. Não vou dizer que não. Mostre, dê esse exemplo para as outras pessoas como é possível. Mas só que nós trabalhamos o quê? Tanto na alegria quanto nas dificuldades. Isso é o melhor que a perfeição divina colocou para nós e o que nós precisamos para o nosso crescimento. Ou quem precisa de crescimento com o nosso exemplo, o nosso auxílio. O exterior, a sociedade. Nós reclamamos muito sobre tudo que aí fora está. Mas no início eu já dei para vocês a chave que, infelizmente, o que está aí fora é o somatório do que nós estamos dando. Ah, Luciano, mas eu sou um cara maravilhoso e bom. Continue se esforçando, está no caminho. Mas só que ainda tem um pouquinho de gente ainda conturbada que, nesse meio termo, nessa contabilidade geral, nos reporta isso. Mas precisamos nos lembrar de uma coisa. O mal ainda, ele é volumoso, aparentemente, e ele é, acima de tudo, escandaloso. Dá-nos a impressão que as coisas estão cada vez pior. Não, mas tem muita mais pessoas boas no nosso planeta em geral do que pessoas más. Só que, infelizmente, o mal ainda é escandaloso. Ele aparece mais. E o grande problema é nós não nos afinizarmos a ele. Que é aquela brincadeira que eu sempre fazia já anos atrás. Né? Tem um determinado canal de televisão aí que, como dizia lá o Harry Potter, né? Não posso dizer o nome aí, porque é que nem o Voldemort, que nos trazia, né, uma vinheta lá. Não tinha que não corresse para frente da televisão, né? Era uma desgraça que estava acontecendo. Por quê? Porque nós ainda nos comprazemos do mal. Mas e quando tem uma notícia boa, maravilhosa, será que nós corremos tão rapidamente para frente da televisão? Ou agora das nossas redes sociais? Ou só quando alguém passa, lá, mataram tantos, não tem que não queira ver. Eu não tenho que dar likes, vamos lá utilizar a linguagem dos dias de hoje, né? Eu não tenho que dar likes para coisas ruins. Eu tenho que procurar, se eu trabalho uma ferramenta fantástica e maravilhosa, coisas boas. Não é por nada.
Pega o meu celular aqui, tem bastante coisa de esportes, de atividades físicas, tal, né? Tem umas piadas, tem coisas de dança, mas piadas boas. Agora pega o smart de algumas pessoas para ver o que aparece. Não dá nem para mostrar, né? Nem para adulto. O que é? É a predisposição do indivíduo. Então é nisso que nós temos que trabalhar, para que a nossa sociedade e possamos, o quanto antes, chegar ao nosso planeta de regeneração, que é o somatório de todos nós. E aqui, pessoal, com relação aos nossos valores, vamos cuidar, porque aí estão, sabe, esse torpor que está aí fora, no mundo afora, está trabalhando, inclusive, os nossos valores. Porque antigamente nós sabíamos o que era certo e o que era errado. Os valores apresentavam-se como isso é certo e isso é errado. Passou-se um tempo, o que é certo está se tornando estranho. E o que é errado, através da mídia e das insistências, ele está sendo relativizado, está sendo normalizado. E as pessoas estão engolindo toda essa situação. E chega a ser um ponto em que nós temos a impressão do que de errado, o que é certo. E o que era errado, a gente já fica meio assim, né? Puxa, será que... Mas veja, boa parte das pessoas está dizendo que o que era errado agora é certo. E agora eu estou até meio com dúvida. Olha só que ponto chegamos. Isso aqui o que é? Propaganda massiva. Que muitas situações, muitas diretrizes religiosas, políticas, sociais, se utilizam para que possam inverter a situação. Então nós temos que cuidar muito com isso. Precisamos definir com clareza a nossa posição. Aonde que eu estou? O que eu quero? E assumir o nosso papel e fazer a nossa parte. Cada um faça a sua. Eu trouxe várias situações hoje. Desculpe se estou sendo muito extenso, mas é que esse nosso estudo é bastante complexo e tem muita informação, para que não fiquem equívocos, mas já estamos encerrando. Nós precisamos nos... eu tenho que vigiar e saber quem eu sou, o que eu quero. E para encerrar, lembrando, pessoal, se eu quero um mundo melhor, se eu quero uma situação melhor, orai e vigiai. Isso é fato. Mas o exemplo não é o melhor caminho. É o único. Se eu quero mudar... Por que Jesus tinha facilidade de modificar? Não. Fazer com que as pessoas se transformassem. Pela autoridade moral dele. Ele dizia, faça isso, e a pessoa fazia. Por quê? Porque aquilo era implícito nele. Semelhante àquela historinha do Gandhi, né? Que peço para o meu filho parar de comer açúcar. E o Gandhi fala, daqui a um mês você volta aqui. A mulher, puxa, mas por quê? Aí voltou, passou um mês, o Gandhi chegou e falou para a criança, pare de comer açúcar. E a mulher falou assim, mas peraí, há um mês atrás eu pedi isso para você, por que você não falou? Porque eu ainda comia açúcar. Como é que eu vou pedir para o teu filho parar de comer açúcar se eu ainda como? Então o exemplo não é o melhor caminho, é o único. E encerrando, o nosso socorro, SOS. O significado do SOS, do socorro, salvem o meu navio, né? Save our ship. Ou save our souls, né? Que é alma. Salvem a nossa alma. Só que aqui eu quero dar uma diretriz um pouquinho diferente para vocês. Dentro de tudo que nós falamos, o SOS. S, silêncio. Eu preciso parar. Eu preciso descobrir quem eu sou. Eu preciso despertar. Se eu ainda não estou em condições, a oração, nós falamos aqui, a oração é fundamental. Sem a oração, eu não vou conseguir me ligar com Deus e ter a oportunidade da inspiração, das boas diretrizes, dos bons caminhos e tudo mais.
E a outra situação, outro S é serviço, atitude, que se reflete em tudo que nós procuramos trazer nessa noite aqui. Serviço, fazer. Lembra daquele ditado, né? Mente vazia, oficina do diabo, né? Ou então, quando eu estou trabalhando, quando eu estou fazendo, quando eu estou em atividade, seja qual ela for, serviço, trabalho. No livro dos Espíritos, o que diz quando perguntasse o que é trabalho? Toda ocupação útil é trabalho. Façamos isso. Aproveitemos esse nosso início de ano, essa predisposição, essa psicosfera que está no ar de transformação e roguemos ao Mestre Jesus e a Deus nosso Pai que possa nos auxiliar a desvendar esse caminho, a despertar, a vigiar, a orar e podermos contribuir para um planeta melhor, o planeta que nós queremos, que é o nosso planeta de regeneração. Agradeço a atenção de todos, desculpe a extensão do horário e desejo a todos muita paz.